Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje de tecnologia da informação, eu farei uma continuidade, uma continuidade à aula passada, onde tivemos um bate-papo sobre marketing digital, né? Eu dei algumas dicas para vocês de como tentar trabalhar em casa, a essa nova tendência, né? A essa nova pegada de grosso modo falando, porque é a realidade, é o que está acontecendo e a gente precisa estar antenados, nós precisamos estar antenados e precisamos ter conhecimento em relação a essa transformação digital que vem à tona, né? Que está transbordando informações e só aqueles que têm essa visão sistêmica, essa visão como uma oportunidade, não como uma ameaça, que conseguirão permanecer nesse mercado, tá? Então, por quê? Porque é uma realidade, né? As empresas elas precisarão se ressignificar. É uma realidade, é esse novo o qual estamos inseridos. As empresas e profissionais que não sofrerem, né, essa transformação digital, que não estiverem dispostos a adquirir essa habilidade, esse conhecimento e tomar a atitude para essa transformação digital, não conseguirão permanecer, ter sucesso no mercado de trabalho, tá? É uma realidade, a gente está passando por isso. Essa situação atípica, devido à pandemia do Covid-19, justamente trouxe à tona e acelerou esse processo de transformação digital, tá? Então, antes de começar a entrar nesse conteúdo aqui, eu quero trazer aqui para vocês reportagens recentes, né, do mês de abril, maio, justamente que fala sobre essa mudança de comportamento do consumidor, tá? Esse mercado em expansão, visto do ambiente externo como uma oportunidade e não como uma ameaça, como muitas empresas estão se colocando num papel de vítima dentro deste crescimento mercadológico, tá? Então, assim, ó, o que mais a gente vê hoje, principalmente na hora de você abrir uma página ali de conhecimento, de noticiário, né, que fala sobre mercado, a gente verifica isso. É justamente essa questão de aumento do comportamento de compra de clientes, de pessoas, devido a essa transição e devido a essa situação atípica que é a pandemia. Olha aqui, ó, essa reportagem é do dia 15 de maio, tá? Do site E-Commerce Brasil. Covid-19, 61% dos consumidores aumentaram o volume de compras online, né? Mas aí vocês muitos perguntarão, né? Professora, mas nós não estamos passando por uma crise? Gente, essa crise que estamos, né, não só o Brasil, propriamente dito, está passando, né, como o mundo todo está passando, é uma crise que nos dá a oportunidade de crescimento e a oportunidade de transformação, né? É uma cocriação visto do ambiente externo. Tá? E para isso eu preciso ter essa visão sistêmica e utilizar os recursos da tecnologia da informação e comunicação como estratégias de melhoria contínua, tá? Tanto do ambiente interno, aproveitando as características do meu ambiente externo, sejam elas variáveis exógenas, né, desse ambiente externo, e o que eu tenho de variáveis endógenas que eu consigo controlar, eu vou melhorar. Tudo bem? Então, a crise a qual nós estamos passando é uma crise que nos remete a uma transformação, né? Se eu for ficar, né, eu como pessoa, professora Priscila, ficar aqui falando assim, estou numa crise e vou entrar nesse fluido, nesse fluxo de mentalidade de que estou numa crise, não vou conseguir evoluir, eu vou ficar estagnada. E não é isso que eu quero. Eu estou preparada para a gestão da mudança, né? Eu quero mudança, eu quero sair da minha zona de conforto. Porque eu preciso, tá? Assim as empresas precisarão sair da sua zona de conforto, tá? Não existe mais aquele plano tradicional para eu seguir, aquelas projeções
totalmente desenhadas, né? Aquele fluxo totalmente fluido, né? Condicionado. Pelo contrário, agora as empresas elas precisarão ser muito mais ágeis nas suas tomadas de decisão, porque o mundo está em transitoriedade. Tudo bem? Então, a crise não é que falta dinheiro. O dinheiro, ele continua ali. Uma crise não evapora, não faz com que o dinheiro evapore. Ele apenas modifica a dinâmica de atuação desse dinheiro, né? Então, empresas físicas, né? Empresas que tinham estoques muito grandes, essas empresas que não estavam aptas a essa tecnologia da informação e comunicação, que não conseguem abrir a sua mente e utilizar-se desse conhecimento explícito que está na frente, consequentemente, ela passará por uma crise financeira, tá? Mas ela pode aproveitar essa crise como uma oportunidade de mudança. Tudo bem? Olha outra reportagem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. É o que mais se vê, tá? Compras pela internet disparam até 40% com o impacto do coronavírus. Isso a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico informou, né? Desde esse final de semana do mês de abril, né? Registraram que lojas virtuais tiveram uma alta de 180% em suas transações. Então, será viável eu permanecer com aquela loja física imensa, sem utilizar os recursos tecnológicos, como WhatsApp, páginas, Instagram, Facebook, todas essas ferramentas tecnológicas para inserir e amplificar a comunicação? É viável? É muito óbvio que não. Aí cabe à empresa praticar essa transformação ou não, tá? E aqui, por último, vamos abrir aqui, ó. Vendas, essa reportagem aqui é de março, 21 de março. Vendas pela internet crescem mais de 100% no Brasil. Então, isso daí vem sendo registrado gradativamente, né? Então, mesmo que o futuro seja incerto em relação à confiança do consumidor, que é o que busca o consumidor perante esse relacionamento de empresa-consumidor, né? O B2C, eu preciso trabalhar isso como um ponto falho para dos meus concorrentes. Utilizar a tecnologia, no caso, para me sobressair, né, dos meus concorrentes. Como eu vou utilizar isso? Lembra da ferramenta CRM? O que é o CRM? Que a gente falou isso em sala de aula. Que é o Customer Relation Manager, né? Que é a gestão do relacionamento com o cliente. Eu ser efetivo nas minhas tomadas de decisão, utilizar a ferramenta correta, né, tecnológica, colhendo informações pertinentes e efetivos. O que é ser efetivo? É justamente atender a real necessidade desse meu consumidor, que está modificando gradativamente. Se eu tenho um nicho, né, de mercado hoje, em uma semana o comportamento desse consumidor pode modificar, né? Saiu uma pesquisa recentemente da Forbes Brasil que ela fala que a tomada de decisão dos consumidores são 80% influenciadas, direcionadas quando alguém, né, algum digital influencer, alguma persona, alguma personagem, né, faz ou apresenta esse produto a estes consumidores, né? Olha o crescimento de mercado desses digitais influencers aí, né? Então, é algo a se pensar. 80% das empresas estão vendendo, as suas vendas, 80% são direcionadas, são atribuídas a digitais influencers, tá? Eu falo empresas como empresas grandes, mas esse consumidor, esse comportamento também se molda a pequenas e médias empresas também. Basta essas pequenas e médias empresas se atrelarem a essa transformação digital, tudo bem? Então vamos lá.
vamos dar continuidade aqui. Eu não vou prolongar muita aula para não ficar muito cansativo. Então, eu vou separar em etapas, tá? O que é transformação digital? E como levar este conceito para o negócio, né? Nós, como gestores ali, como que eu vou orientar as organizações, né? Como eu vou dar esse suporte para as empresas conseguirem modificar através da tecnologia, né, essa transformação digital. Então, fazer uma transformação digital significa reestruturar o processo de uma empresa. Então, aquilo que estávamos acostumados, aquele fluxograma tradicional de atividade, né, ao tradicional, já não é mais eficaz nos dias de hoje e muito menos serão futuramente, uma projeção ali a curto prazo, tá, gente? Então, absorvendo uma cultura digital como objetivo de ganhar produtividade. Então, eu tenho que ir lá na cultura organizacional, eu tenho que ir lá na mente de quem está lá na cúpula da minha organização, dessa organização ali, lá no nível estratégico, e falar assim: ó, dono da empresa, você vai precisar condicionar, modelar e até modificar essa cultura organizacional que você tem, direcionando seus objetivos e transformando essa cultura a qual você já estava inserida, essas políticas já pré-estabelecidas, de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais digital, tá? Então, por que muitas empresas não conseguem? Porque os seus donos, entre aspas, né? Quem está na cúpula, lá no nível estratégico, tem uma visão totalmente linear, né? É estagnada, essa visão é engessada com essa transformação digital. Lamentável, né? Então, essa transformação digital é um processo em que as empresas utilizam a tecnologia, seja ela qual for, qualquer tipo de recursos que faz com que eu melhore o meu desempenho, amplie o alcance, otimize os meus resultados, é tido como uma tecnologia, tá? Qualquer ferramenta, qualquer método é tido como uma tecnologia, tá? Então, essa transformação, ela gera uma mudança, né, de mindset, de mentalidade em toda a empresa, né, de atuação dentro desse mercado, tanto internamente quanto externamente para os meus clientes, que estão preparados para essa mudança, os clientes. Basta nós internamente, o ambiente interno, prepararmos para essa modificação, tá? Peraí, deixa eu beber um golinho de água aqui. Então, vamos lá. Neste momento de crise, com essa quarentena ali estabelecida, para praticamente todos os segmentos de atuação, é um ou outro ali que conseguiu uma flexibilidade maior, né? É algo muito atípico. Não existe uma receita para eu seguir. Então, por isso que eu preciso ser volátil. Por isso que eu preciso ser ágil. Lembra que eu falava muito para vocês lá na disciplina de gestão de projetos? É um gerenciamento de projetos num processo tradicional e um gerenciamento de projetos num processo ágil. Essa tomada de decisão ela tem que ser totalmente ágil, com base em conhecimento, é óbvio. Não tapar sol com peneira, pelo amor de Deus. Lembra do diagrama de Ishikawa? Eu perceber os efeitos e ir na causa raiz, caso seja um gargalo no meu processo ali, tá? Então, de forma resumida, essa ideia descreve uma reestruturação de processos das empresas. Bom, eu tenho uma lanchonete e vendia, né, até então, até essa situação atípica, de forma presencial. As pessoas iam lá e consumiam um alimento ali. Trabalhava com um delivery, mas esse delivery ele fazia uma parte de 20% das minhas vendas. Opa, peraí. Com essa situação atípica, eu precisarei me reestruturar todo o processo da minha empresa.
utilizando ferramentas tecnológicas que facilitem o andamento, que faz com que eu permaneça assíduo no mercado. Como eu não poderei mais atender fisicamente por um período, nesse período eu tenho que criar estratégias digitais. Tudo que eu tiver de tecnologia, ferramentas, métodos para melhorar o desempenho, para ampliar o meu alcance e otimizar os resultados, eu tenho que utilizar ao meu favor, tá? Não é momento de sentar e ficar lamentando. Pelo contrário, eu tenho que agilizar o processo e criar estratégias novas, tá? Ou pegar estratégias utilizadas por muitas organizações e moldar para minha organização, propriamente dita, tá? Então, assim, como que eu posso falar? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui na cidade mesmo. No dia um dia antes, no dia dos namorados, dia 12, dia 11, era um feriado, eu liguei no estabelecimento de comida japonesa, era mais ou menos 8 horas da noite, 8h20 da noite, e eu queria uma porçãozinha ali. E ele falou assim o seguinte para nós, pediu desculpa e falou que, infelizmente, eles não tinham mais em estoque porque tinham ultrapassado a capacidade produtiva deles. Era 8 e pouco, já tinha encerrado a meta para o dia dele, de tanto pedido, né? Olha só as oportunidades que muitas empresas estão perdendo. Se você consegue divulgar certinho para o seu nicho de mercado, né? Sem desperdiçar tempo, eu consigo direcionar de uma forma muito exata, assertiva, utilizando as tecnologias necessárias, né? Seja o WhatsApp, seja o Facebook, né? Uma maneira de divulgação, uma que chamamos de tráfego orgânico, né? Que eu não pago nada por isso, eu tenho um retorno plausível, propriamente dito, tá? Então, essa reestruturação de processos de empresas, elas passam a absorver uma cultura digital com o objetivo de ganhar produtividade. Então, é uma forma de reinvenção ou reinvenção. Eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho, os recursos que eu tenho, apenas eu vou reinventá-los para aproveitar de ver as oportunidades do ambiente digital. Tudo bem? Bom, mais detalhadamente, o que é essa transformação digital? Tá? Vamos pensar de um ponto de que é algo ou ideia, né? É um termo que está sendo utilizado, é moda, né? Vivenciado por nós ultimamente, justamente para agregar valores à empresa, né? E para aderir a essa moda, a gente precisa utilizar inúmeras ferramentas que facilitem o andamento. Então, fazer uma transformação digital significa reestruturar, né, com o objetivo de ganhar produtividade. E para realizá-la, é necessário fazer mudanças estruturais algumas vezes. Se antigamente eu atendia fisicamente, tete a tete ali, eu vou ter que criar mecanismos, né? Talvez utilizar o WhatsApp, aumentar a produção delivery, né? Melhorar a embalagem para chegar ao meu consumidor final. Isso é utilizar a tecnologia como um elemento central da minha organização. Por isso a mudança de cultura, tá? Eu passo a ter uma cultura digital. Bom, vocês podem estar pensando assim, eu tenho um site, uma página do Facebook, às vezes eu faço armazenamento, faço uma divulgação. Isso já é uma transformação digital? Não, não é bem assim, né? Porque a transformação digital não é apenas essa questão de divulgação. É uma questão mais radical, é uma mudança mais radical. E às vezes ela demora um pouco, até incluir as questões de investimentos, até incluir a cultura das pessoas presentes internamente e pessoas presentes externamente, como os clientes, até eles entenderem que você está mudando para o digital. Mas é necessário, tá? Isso é necessário que essa transformação digital ela aconteça não só para empresas, tá, gente? Mas para nós também profissionais. A gente precisa estar antenado a essas mudanças digitais. Lembra para vocês que eu falei sobre infoprodutos, né? O que são esses infoprodutos? São e-books,
são, vamos dizer assim, palestras, webinário, são cursos, tudo que eu consigo vender, qualquer produto ou serviço, bem ou serviço, que eu consigo vender através dessa transformação digital. Isso são infoprodutos. E hoje, muitas pessoas, muitos consumidores querem isso. Os supermercados hoje, por exemplo, eles estão atendendo via WhatsApp, né? Você faz a sua listinha de compra e eles entregam na sua casa, com uma taxinha mínima ali. Olha quantos cargos não estão surgindo, propriamente dito, tá? Então, eu vou aqui, ó. Você sabia que 90% dos dados disponíveis no mundo foram criados nos últimos 2 anos? Olha só que interessante. A entrada do CRM, né? O que é esse CRM? Esse Customer Relation, né? Manager, né? Essa gestão de relacionamento do consumidor. Tudo isso foi armazenado nos últimos 2 anos. Então, essa transformação digital é muito recente, tá? E que existem pelo menos 14 bilhões de dispositivos móveis em uso no planeta. As pessoas estão cada vez mais tecnológicas. Eu consigo gerenciar uma empresa através de um aparelhinho desse aqui, através dessa tecnologia aqui, tá? Através de aplicativos e tudo mais. Então vamos lá, eu vou passar um vídeo para vocês, para não ficar muito extenso. A gente vai parar aqui na transformação digital, que amplia a oferta de produtos e serviços, tudo bem? E aí depois a gente vai estar falando sobre CRM. Mas eu quero que vocês assistam esse videozinho, que ele fala justamente das questões de transformação digital no âmbito da pandemia, tá? Isso aqui é um resumo de um webinário que teve, né? Ele é bem rapidinho, tem 4 minutinhos, e a gente consegue perceber, né, essas transformações devido ao Covid. Ah, é do Pedro Doria, jornalista. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui do. Olha, detalhe, gente, o que ele está falando aqui. Existem poucos negócios digitais ou aptos a essas transformações digitais acontecendo. E o que estão acontecendo de forma improvisada, né? Então, o que nós temos de diferente aí? Né? Somos profissionais, estamos em busca de um conhecimento explícito e verificamos ferramentas como oportunidades de mudança, tá? Então, existem poucos negócios. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes.
né? Olha o quão oportunidades a gente consegue verificar, tá? Entenderam, gente? Olha que interessante. Vamos passar a modificar esse tipo de pensamento. Já que está acontecendo essa mudança, essa transformação digital, vamos conviver com a tecnologia como uma ferramenta de ampliação desse conhecimento, não só para empresas, mas vale para nós profissionais também, tá? Então, na próxima aula, a gente dará continuidade a essas questões de transformação digital, tecnologia da informação e comunicação, e eu vou entrar um pouquinho mais no assunto e abrangendo, né, com mais profundidade, a gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM, que a gente já estudou um pouquinho, demos uma pincelada ali nas aulas presenciais, e eu vou dar mais profundidade ali nessa dinâmica de estudo remoto. Tudo bem? Boa noite para vocês. Bom descanso.